Bom dia a todos, bom dia Elson, bom dia Charles, bom dia a todos que estão aí. Bom dia Juscelia. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Fala, Thelma. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e
coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Nós somos aprendizes, somos crianças. Todo o meu passado eu trago na lembrança.
Chico Xavier foi o professor, exemplo de fé, exemplo de amor. Somos caminheiros em busca de uma luz. Chico mensageiro, o Mestre Jesus, amor e caridade, ele ensinou, exemplo de humildade, ele deixou, amor e caridade, ele ensinou, exemplo de humildade, ele deixou. Gratidão, Toninho. Obrigado, bom trabalho. Deus que te abençoe imensamente pelo assim seu seja. carinho com a gente. Eu fico muito feliz de poder contar com você, viu? Você é nosso irmão do coração. Bom dia a todos, presenciais e virtuais. Gente, eu fico emocionada quando a gente vai falar do aniversário da casa, do Chico. Então, assim, vocês me desculpem se eu não conseguir falar direito. Mas 11 anos, né, de muita alegria, de muito amparo espiritual, a gente caminhando. Então, hoje a gente está em festa, e o coração está transbordando de alegria, de ver todos vocês, né, com a gente, poder participar. Eu vou ler um trechinho aqui, é uma historinha que eu gosto de contar desse livrinho. O mundo é o nosso espelho. Certa ocasião, um homem abordou um velho jornaleiro. Bom dia, meu amigo. Bom dia, respondeu o jornaleiro. O senhor mora há muito tempo nessa cidade? Desde que nasci, respondeu o jornaleiro. Estou chegando de mudança e gostaria de saber como é o povo daqui, já que o senhor nasceu nessa cidade, deve conhecê-lo bem. É verdade, falou o jornaleiro. Mas, por favor, me fale antes da cidade de onde você vem. Ah, é ótima, maravilhosa, gente boa e fraterna. Deixarei muitos amigos e só vou mudar por causa da minha transferência. Pois bem, meu filho, essa cidade é exatamente igual. Você vai gostar daqui. Minutos depois, por coincidência, apareceu outro homem e perguntou ao mesmo jornaleiro. Estou chegando para morar aqui. O que me diz deste lugar? O jornaleiro fez-lhe a mesma pergunta. Como é a cidade de onde vem? Horrível, muito chata, povo fofoqueiro, orgulhoso, cheio de preconceitos. Não fiz um único amigo naquele lugar. Lamento, meu filho, mas aqui você encontrará a mesma coisa. Era ele mesmo, né? Não problema. A gente sabe, né? Que somos nós que nos levamos aonde nós vamos, nos levamos iguaizinhos. Aqui e lá, no plano espiritual também. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nosso mentor, Chico Xavier, e todos os amigos espirituais que vêm ter conosco neste domingo de festa, de alegria, e agradecendo a Jesus a caminhada até aqui, e todas as bênçãos recebidas. É com muita alegria, Jesus, estamos aqui, com muita gratidão no coração. Pedimos que ampare, que proteja cada um de nós presentes, nossos familiares, envolva todos nós em fluidos de amor, de paz, de tranquilidade. Os que estão aqui presenciais e virtuais também, encarnados e desencarnados.
E pedimos por aqueles irmãos que estão inscritos ali nos cadernos de prece. Também te pedimos, Jesus, purifique nossas águas, para que delas possamos receber alento para o nosso corpo físico e espiritual. Inspire, Senhor, o nosso expositor da manhã de hoje, que recebemos com muita alegria. E continue conosco, nos inspirando, fortalecendo e amparando. Que assim seja. Bom, Elis, você tem uma hora para falar para nós. E seja muito bem-vindo. Meus queridos amigos, tanto presenciais quanto virtuais, bom dia. Bom dia. Que Jesus, o nosso mestre do amor, nos envolva em suas vibrações de paz, de harmonia. Para o nosso coração, é uma alegria poder estar por primeira vez presencialmente, já que estivemos virtualmente juntos, na Fraternidade Espírita Irmão Chico, principalmente nessa data de comemoração de 11 anos da fundação dessa instituição. E muito embora o nosso convite tenha sido para tratar acerca da vida de Chico Xavier, o homem chamado amor, e tenhamos tantas histórias, tanto conhecimento já a respeito de suas andanças, esses 92 anos de existência, nós queríamos convidar a todos que pudessem conosco fazer essa viagem de reflexão, de entendimento em torno da vida dele. Albert Einstein, notável físico e matemático, ele chegou a afirmar certo dia que as gerações do futuro, os homens e as mulheres, quando lessem a respeito de Gandhi, eles teriam dúvida de que um homem como esse havia vivido aqui na Terra. E parafraseando Einstein, nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que no futuro, quando muitas gerações lerem a respeito de Francisco de Paula Cândido, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, Chico ou Cisco de Deus, também terão as suas dúvidas. Refletirão se realmente aqui na Terra passou um homem como este. Allan Kardec, nosso codificador em O Livro dos Espíritos, na questão 625, ele chegou a questionar as entidades venerandas qual era o modelo e guia que Deus havia oferecido ao homem para lhe servir de norteio. E os imortais responderam que é Jesus. Jesus é a grande luz que se acendeu nas trevas da nossa ignorância. Foi este ser que realmente traçou um roteiro para que nós pudéssemos encontrar a nossa iluminação. No entanto, no transcorrer da história, muitos homens e muitas mulheres surgiram, demonstrando que é possível viver essa mensagem. Que essa mensagem que às vezes nós acreditamos que está tão distante do nosso coração, na verdade, ela pode estar introjetada na nossa vida a partir das nossas transformações interiores. Quando o Espírito de verdade trabalha em um Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem, trazendo para nós tantas características, presentes algumas em nossas vidas, outras a serem conquistadas, nós vamos notar que realmente, na face da Terra, existem muitas pessoas
que se esforçam por ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E um desses seres, um desses espíritos, sem sombra de dúvida, foi Chico Xavier. Conta-se a velha história de Pedro Leopoldo, que naquele recuado 2 de abril de 1910, já pela manhã, na pacata cidade, um fenômeno ocorreu, porque houve uma revoada de garças, como se algo estivesse pré-anunciando um acontecimento que ficaria marcante naquela cidade. Ninguém sabia do que se tratava. Mas na intimidade de uma família muito pobre, chegava para Maria João de Deus, uma lavadeira do Rio das Velhas, e Senhor João Cândido Xavier, um bilheteiro, mais um filho, a sua numerosa prole, que lhes traria grandes alegrias. Porque o menino Chico, desde pequeno, muito diferente de todas as outras crianças, pôde proporcionar àquela família muitas experiências. Algumas delas não foram valorizadas, outras foram temidas, mas o fato é que a vida daquele menino, ao entorno dos seus familiares, pôde contribuir para que eles pudessem meditar, refletir acerca da vida. Desde os 4 anos de idade, a mediunidade de Chico eclodiu. E a família católica não sabia lidar muito bem com o fenômeno. Chico Xavier era levado pelos seus pais à igreja, que ele sempre frequentou, e quando o padre levava a hóstia para poder consagrá-la, ele via os benfeitores espirituais sobrevoando o teto da igreja, colocando na hóstia as energias salutares para que os fiéis, quando recebessem no momento da comunhão, na simbologia do corpo e do sangue de Jesus, pudessem ali encontrar as bênçãos, a fortificação para a jornada. E daí nós percebemos que, independente da religião que temos, a presença de Deus, ela se faz em todos os lugares. Porque a divindade utiliza dos recursos nossos, inclusive da nossa fé, que é capaz de movimentar montanhas, para trabalhar os recursos em favor do nosso coração. E algo interessante que o menino via é quando os fiéis recebiam aquela hóstia e deglutiam, alguns tinham o corpo iluminado, outros apenas em algumas partes do corpo físico, e alguns outros era como se não houvesse efeito algum. Ele entenderia isso somente mais tarde, quando, através da doutrina espírita, compreenderia que as ações do mais alto, elas se dão na vida de cada um de nós, conforme a nossa fé, o nosso merecimento e a nossa vontade. Mas o menino Chico Xavier, que convivia tão bem com a sua família, embora estes atropelos no campo da mediunidade, não imaginaria o que estava delineado para a sua existência. Porque quando ele contava com 5 anos de idade, ele tem uma das grandes perdas do seu coração. Uma experiência que marcaria profundamente a sua vida, devido à profunda ligação que ele tinha com a sua querida mãezinha, Dona Maria João de Deus. No dia 29 de setembro de 1915,
estava Dona Maria João de Deus no leito de morte. E o pequenino Chico, ao lado da cama, segurando as mãos da mãe, e ela já perdendo as energias, vítima da angina, com dificuldade respiratória, as mãos suarentas. Ela olha profundamente nos olhos do seu filho. Ela que tantas vezes havia escutado Chico falar a respeito da vida depois da morte. Ela diz para ele: Chico, você vai ver a mamãe deitada dentro de uma caixa de madeira. Todos vão te dizer que a mamãe morreu, mas a mamãe não vai morrer. A mamãe vai fazer uma viagem, vai fazer o tratamento em um hospital e vai voltar para cuidar de você. E o Chico bebeu daquela informação. Ele tinha confiança na sua mãe. E quando naquele dia ela se despede da terra, naquela época era muito comum os velórios serem realizados dentro de casa, a família em torno do caixão, o senhor João Cândido em um desespero do viúvo, que fica com tantas crianças para poder cuidar, os outros filhos de Dona Maria João de Deus chorando, e o Chico, que todos acreditavam que ia dar mais trabalho, estava do lado de fora, correndo e brincando com os coleguinhas. E alguém chegou para ele e disse: menino, mas você não chora? E ele disse: chorar por quê? A sua mãe morreu. Não, a mamãe foi fazer uma viagem, mas ela vai voltar. E todos os diziam que o menino era louco mesmo. Mas ele lidou muito fácil com aquela experiência, embora, é claro, a saudade física da presença de sua mãezinha. E não demorou muito, depois da morte de Dona Maria João de Deus, para que o pai, o senhor João Cândido, começasse a pensar como faria para poder cuidar de tantos filhos. Dona Maria João de Deus o auxiliava, principalmente financeiramente, lavando roupas para fora, e ele vendendo bilhetes, com certeza não sustentaria toda a sua prole. Então ele toma uma decisão, que também foi muito difícil para ele, de distribuir os filhos para parentes ou aqueles que pudessem auxiliar de alguma maneira. E o Chico foi morar com a sua madrinha, Rita de Cássia. E esse foi um período também para o menino de grande aprendizado. Porque as experiências do Chico na infância foram muito marcantes, no sentido, inclusive, de delinear a sua história. Porque aquelas experiências vividas dentro de casa serviriam para dar a ele uma base do que ele viveria no mundo lá fora. E Dona Rita de Cássia, que era a madrinha do Chico, o acolheu, o aceitou. Dizem que a madrinha é a segunda mãe. Ela aceitou o Chico na sua casa. E o senhor João Cândido ficou muito tranquilo, porque ela iria cuidar do filho com muito amor. Somente que Dona Rita, além do Chico, tinha na sua residência um sobrinho, que era chamado Moacir. Ele era bem mais velho que o Chico, tinha 12 anos de idade, e ele era o xodó de Dona Rita. Então, as experiências ali dentro da casa foram marcantes no sentido de que tudo que acontecia de ruim era o Chico. E as coisas boas eram o Moacir que haviam feito. Quando o Chico contava para a Dona Rita as visões que tinha, ela persignava o corpo, acreditava que Chico estava com um demônio. E muitas vezes
lhe batia com varas de marmelo, enfiava garfos no seu baixo ventre, com o desejo de que o mau espírito pudesse ser expulso. Mas há uma história de Chico com Dona Rita, e esta bem conhecida por todos nós, mas é muito importante nós lembrarmos, quando falamos a respeito da vida dele, quando Moacir apareceu com uma ferida no seu joelho esquerdo, e Dona Rita, muito preocupada, porque utilizando de todos os medicamentos da época, levou ao posto de saúde, e todos os recursos não fizeram com que as feridas cicatrizassem. A única saída foi procurar uma benzedeira, muito comum nas cidades do interior. E ela chamou, então, Dona Ana Batista, para que pudesse ir à casa, rezar na ferida, para que ela cicatrizasse. E quando Dona Ana Batista viu a ferida, ela olhou para Dona Rita e disse: reza não cura, somente uma simpatia. Simpatia? Perguntou Dona Rita. Mas que simpatia é? Uma criança, durante 3 sextas-feiras, precisa lamber a ferida. E ao lamber a ferida, ela será cicatrizada. O Chico estava brincando na sala. Dona Rita perguntou: e o Chico serve? A Ana sorriu e disse: o Chico serve. E então ele ficou marcado para poder lamber a ferida de Moacir. Era uma quarta-feira. Nós podemos imaginar o que vai no coração desse menino. Nos 2 dias posteriores, ele ficou um tanto quanto envolvido naqueles pensamentos. E na quinta-feira pela manhã, que antecedia a sexta, que seria a primeira que ele lamberia a ferida, armou uma grande chuva em Pedro Leopoldo. Dona Rita e Moacir haviam saído de casa para alguns afazeres e o Chico ficou sozinho. E ele, naquela época, tinha muito medo de chuva. Começou a relampear, a trovejar. Ele fechou as janelas e portas da casa. Foi a primeira vez que ele torceu que a madrinha estivesse logo em casa, por causa da chuva que ia cair. Entrou por debaixo da mesa, a toalha vinha até o chão, e ele ficou ali esperando que a madrinha pudesse chegar. Quando, de repente, a chuva começou a cair, e a toalha da mesa se levantou. Quando a toalha da mesa se levantou, ele olhou uma mão estendida. E quando ele viu, era sua mãe, Dona Maria João de Deus, que retornava como ela havia dito. O Chico sai debaixo da mesa, ele nem percebe que se tratava de um espírito. Ele abraça a sua mãe, ele sente o calor da sua presença, e ela lhe diz: não tema as coisas de Deus. Tema as coisas que saem de dentro do seu coração. E pegando na mão do filho, ela o levou para o lado de fora, onde a chuva caía, para que ele pudesse ver o malé mágico do relâmpago, o esbolcar do trovão, e não tivesse mais medo de chuva. Mas como toda mãe conhece profundamente o seu filho, Dona Maria João de Deus abaixou-se, psicologia infantil, ficou na altura do filho e lhe perguntou: por que você está tão triste? Ele disse: mamãe, a senhora não sabe o que eu estou vivendo com a minha madrinha. E ainda mais, ela quer me obrigar a lamber a ferida de Moacir, o sobrinho dela, amanhã. Dona Maria João de Deus olhou profundamente nos olhos do filho e disse: meu filho, a sua madrinha está muito doente. Se você for um menino bom, a mamãe vai enviar um anjo para cuidar de você. Mas por agora, lamba a ferida. Lamba, porque nós vamos colocar o remédio. E o Chico,
como um menino obediente, ele lambe a ferida. Lambe no primeiro dia, na primeira sexta-feira, na segunda, e na terceira sexta-feira, a ferida estava cicatrizada. Mal sabia o menino que na sua vida ele lamberia muitas outras feridas. Mas as feridas morais, as feridas que muitos daqueles que procuraram o Chico, sangrando, foram cicatrizadas pelo seu amor. E as lambidas da ferida de Moacir renderam para o Chico uma semana, só uma semana, sem ser violentado por sua madrinha, porque logo começaram de novo as surras que ele levava. Foram 2 anos e alguns meses de convivência. Quando um dia a carroça parou na porta da casa de Dona Rita, e o senhor João Cândido, com um sorriso nos lábios, disse ao Chico: eu vim te buscar. Você vai voltar para casa, nós somos uma família. O senhor João Cândido Xavier casou em segunda núpcias. Uma mulher extraordinária, a Dona Cidália Batista, que disse ao marido: eu só me caso com você se nós trouxermos de volta para casa os filhos de Dona Maria João de Deus. Quero cuidar deles como se fossem os meus filhos. E eles retornam todos para casa e tratavam Dona Cidália como mãe. Ela era um anjo de candura. Não entendia as coisas que o Chico falava, mas a sua sabedoria de vida, ela dizia: meu filho, não fala nada com seu pai. O seu João Cândido achava que o filho tinha problemas neurológicos. Queria levá-lo até para um hospício. E ela dizia: não, conte para o seu pai, conte para mim. Eu vou escutar as suas histórias. E o Chico sempre contava para a Dona Cidália. Ela escutava, às vezes não acreditava, às vezes que ela achava que eram coisas da invenção de criança, mas sempre dando o ouvido amigo para que o menino pudesse refletir. Mas como a vida é muito curiosa, muitas pessoas dizem que não gostam e temem os espíritos. Dona Cidália, católica, tinha no quintal da sua casa uma hortaliça, que ela tomava conta e também vendia para a vizinhança. E todos na casa sempre trabalharam desde cedo. O Chico trabalhou desde pequeno para ajudar no sustento da família. Porque também Cidália teve filhos com o senhor João Cândido, e as despesas eram muito altas. Então a família não ficava em casa. E muitas vezes eles chegavam do trabalho, Dona Cidália ia cuidar da horta, ela via que tinha entrado gente e roubado as hortaliças que ela não tinha para vender. Então ela chegou para o Chico e perguntou assim: Chico, a sua mãe continua lhe aparecendo? E o Chico balançou a cabeça dizendo que sim. Então, da próxima vez que Dona Maria te aparecer, pergunta para ela quem é que está roubando as hortaliças aqui em casa. Para dar um jeito disso. Como se os benfeitores tivessem esse papel na nossa vida. Mas era a ignorância que pairava ainda sobre o assunto. Então, a primeira vez que Dona Maria João de Deus apareceu para o Chico, ele, como criança, logo perguntou: mamãe, nós estamos enfrentando dificuldades, as hortaliças estão sendo roubadas aqui em casa. O que a senhora diz? Quem é que está roubando? Dona Maria João de Deus sorriu, passou a mão no cabelo do menino e disse: olha, Chico, diga para a Cidália que todas as manhãs, quando ela sair de casa, entregue a chave para a vizinha e peça para ela cuidar da casa. Peça ela para fazer isso. E a partir deste dia, nunca mais se roubaram hortaliças na casa de Chico. Ninguém precisa dizer quem é que roubava, não é verdade?
Então, a espiritualidade, ela tem as suas maneiras de falar e de falar, de orientar, direcionar os nossos passos. O tempo foi passando, Dona Cidália desencarnou, Chico estava na adolescência. Para ele também foi uma grande perda. Embora ele tivesse convívio com os espíritos, mas nós espíritas também sentimos a morte. Agora saibamos que ela não existe, que é apenas uma passagem, mas é a dor da saudade, a ausência física do ser querido, é amor. E o Chico sentiu muito. E Dona Cidália, no leito de morte, pediu ao Chico que, enquanto os irmãos menores dependessem dele, da família, que ele pudesse auxiliar, ser o arrimo de família, embora ele não fosse o mais velho. E o Chico firmou com Dona Cidália esse compromisso que ele levou até o fim. No ano de 1927, ele estava com 17 anos de idade e trabalhava no armazém da cidade. Já era de tardezinha, quase noite, quando alguém chegou desesperado, gritando: Chico, Chico, a sua irmã está louca e o seu pai manda te chamar. Chico vai correndo para casa e encontra Dona Maria Xavier deitada sobre uma mesa, amarrada a cordas. Ela se debatia, babava, e quando Chico olhou, ele percebeu o espírito que a envolvia. Então ele chegou, aproximou-se, colocou a mão na cabeça dela, orou, o espírito afastou-se e a irmã voltou à consciência objetiva. Mas o senhor João Cândido disse para a família: já não suporto mais isso. Já temos um alucinado dentro de casa, agora mais outro. E ele resolve procurar ajuda. Então ele ouviu falar que na fazenda Maquiné, próxima a Curvelo, havia um casal que mexia com essas coisas. Mexer com essas coisas é o espiritismo, para quem não sabe. Era Dona Carmen e José Hermínio Verácio. E então, o senhor João Cândido resolve levar Maria Xavier até eles, e é claro que também levou o Chico. Então, eles foram à fazenda Maquiné, foram recebidos pelo casal com muito carinho. Dona Carmen e o senhor José receberam a família, orientaram. E naquela época era muito comum que as reuniões fossem realizadas em casa. Ainda havia poucas instituições fundadas espíritas aqui em Minas Gerais. Então, eles convidaram a família para participar de uma reunião. Assentaram em torno da mesa, fizeram a leitura do Evangelho, e foi o próprio Chico que deu a comunicação do espírito que atormentava a irmã. Então, foi a primeira comunicação psicofônica que o Chico deu. Quando terminou a comunicação, a mão do menino começou a tremer. Dona Carmen perguntou: você já psicografou, meu filho? Ele disse: psicou o quê? Psicografou, escreveu os espíritos. Ele não sabia o que era. Então ela entregou para ele o lápis, colocou o papel por debaixo e as mãos do Chico começaram a correr sobre o papel. Ele escreveu mais de 17 páginas e foi assinado Maria João de Deus. Era sua mãe que vinha escrever à família a respeito daquela circunstância. E esse foi um marco na vida de Chico Xavier. Porque Carmen e José foram os responsáveis por oferecer ao Chico a base do trabalho na mediunidade. Porque ele começou a frequentar as sermões, começou a estudar a doutrina espírita, começando da base, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, para entender o que estava acontecendo com ele. E tão envolvido com a proposta espiritista, que naquele mesmo ano, 1927, ele fundou e preocupou a primeira casa espírita, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que existe até hoje. Então, Chico
realmente foi se enfronhando na proposta da doutrina. As reuniões começaram a ocorrer na cidade de Pedro Leopoldo, sempre muito vazias, perseguições ocorreram, ele era muito católico, agora se torna espírita, a má compreensão da época da doutrina, ele chegou a falar para um cachorro dentro da casa espírita, embora visse os desencarnados estavam ali presentes, mas jamais desanimou. E somente no ano de 1931, portanto bem mais tarde, é que ele teve diretamente o seu primeiro contato com Emmanuel. O Chico, ele tinha a rotina de muitas vezes ir à beira do açude, ali em Pedro Leopoldo, para fazer as suas orações. Era o contato com a natureza. Naquela tarde, uma luz começou a brilhar intensa, e de dentro dela, uma luz em forma de cruz, saiu a figura de um homem vestido uma toga romana, espírito iluminado, que vem lhe trazer uma proposta de trabalho. Está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus, Chico? Eu estou, desde que os bons espíritos estejam comigo. Nós estaremos, mas para isso é necessário 3 pontos básicos de trabalho. Qual o primeiro? Disciplina. Qual o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. E naquele dia memorável, há uma orientação que Emmanuel dá ao Chico, pouco comentada, mas muito importante. Ele diz ao Chico: vá, meu filho, estude a doutrina espírita. Porque se algum dia eu, Emmanuel, escrever por suas mãos e falar por sua boca alguma coisa que estiver contra o Evangelho de Jesus e Allan Kardec, me deixe de lado e fique com eles. Para o mentor dizer isso ao seu tutelado, ele tem que ter convicção do trabalho que vai realizar. E Emmanuel começa, então, a dirigir as atividades mediúnicas de Chico. Chico começa a receber visitas de espíritos que ele jamais tivera contato, não sabia quem eram. Porque o Chico estudou até o 4º ano primário. E ele começou a escrever frases, palavras que não eram do seu habitual. Palavras proparoxítonas, palavras dificílimas de serem pronunciadas, que ele não sabia nem o significado. Eram os poetas mortos que voltavam para escrever poemas. E no ano de 1932, pela Federação Espírita Brasileira, foi publicado o primeiro livro de Chico Xavier, o livro Parnaso de Além Túmulo, que é mais de umas centenas de poemas, de dezenas de espíritos desencarnados, poetas, que voltaram escrevendo no seu próprio estilo. E quando a Academia Brasileira de Letras, que na época tinha nas suas cadeiras Humberto de Campos, leu aquelas poesias, eles quiseram saber quem era esse homem que sabia imitar tão bem os poetas mortos. Mas quando souberam que ele tinha apenas 4º ano primário, eles disseram impossível alguém imitar com tamanha fidedignidade os poemas da forma com que são escritos. E foi a partir deste livro que começou as visitações em Pedro Leopoldo. Todos queriam conhecer que jovem, que médium era esse, que era capaz de escrever a mensagem dos poetas mortos. E aos poucos, Chico começou a ficar sendo conhecido no Brasil, a ser chamado a visitar a outras cidades, começou a fazer as suas viagens. O seu compromisso não era com a oratória, era com a mediunidade. Mas, no princípio, ele fazia algumas palestras. E ele recebeu o convite de uma socialite paulista para fazer uma palestra em São Paulo, para
a melhor sociedade. Eram advogados, médicos, políticos que seriam convidados a participar daquele encontro. E o Chico, muito simples, ele aceitou o convite que ela fez, foi com alguns amigos, saindo aqui de Minas, saíram de Belo Horizonte, foram para São Paulo, chegaram e foram para o local, que era um anfiteatro, onde as pessoas estavam muito bem vestidas, parecia que era uma festa de gala. E o Chico, com seu paletó surrado, sua boina na cabeça, como ele sempre caminhou, lugar de destaque, a mesa para que ele pudesse se assentar. Quando passava a palavra para o Chico, ele, envolvido pela espiritualidade, encantou o auditório, o aplaudiu de pé. Quando acabou a palestra, a anfitriã veio falar com o Chico e disse para ele: Chico, nós vamos fazer um pequeno jantar lá em casa para homenagear você. E nós gostaríamos que você fosse. O Chico, um jeitinho mineiro, disse para ela: minha irmã, mas nós viajamos, chegamos hoje, estamos cansados, amanhã vamos retornar para Belo Horizonte, vamos deixar para outra oportunidade. Mas vai fazer essa desfeita, Chico? E como um bom mineiro nunca faz desfeita para ninguém, o Chico disse: vou então, mas vou ficar pouco tempo. Ela disse: fique quanto quiser, vão ser poucas pessoas. Eu vou à frente para poder preparar, deixarei o endereço e você vai depois. E ela saiu, Chico ainda ficou, conversou com algumas pessoas, e depois com os amigos daqui de Minas, ele pegou o carro e foi para o bairro Morumbi, um dos bairros mais nobres de São Paulo, para participar do jantar. Conta o Chico que quando ele chegou, o carro parou de frente à mansão e o portão abriu sozinho. Ele disse: uai, aqui tem mediunidade também. Feitos físicos, o portão abrindo sozinho. E o carro foi entrando, o táxi, ele fala que parecia uma floresta, que não era um jardim. Porque eram tantas voltas, e chegou de frente à mansão, aquela escadaria de mármore. Eles pagaram o táxi se foi. Quando chegaram à porta da casa, o mordomo veio receber, pegou a boina do Chico, pegou o paletó dele e levou para a sala de jantar. Era uma sala que perdia de vista. Uma mesa enorme e os convidados à palestra todos presentes para o jantar. O povo recebeu o Chico de pé aplaudindo e ele, naquela simplicidade, sem saber como lidar com aquela experiência. À mesa estava reservado o lugar à cabeceira para que ele se assentasse ao lado do anfitrião. Quando o Chico foi sentar, só não desmaiou porque não teve tempo. Ele olhou para a mesa, eram tantos talheres, tantos taças e copos, que ele pensou: Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Estava acostumado com um prato esmaltado, colher recurvada da sua casa. Mas ele tinha lido qualquer coisa, que também o Chico não era ignorante, ele tinha lido qualquer coisa, essas coisas de etiqueta social, que quando nós vamos a uma casa de alguém e não sabemos nos comportar, nós ficamos de olho no anfitrião. Porque tudo que ele fizer, a gente faz também. Se ele errar, ficamos bem, porque foi o anfitrião que errou. E o Chico sentou e ficou de olho nela para ver o que ela ia fazer. Então ela deu o sinal e entraram os garçons para servir aos convidados. Eles vieram e serviram no prato enorme que estava à frente do Chico saladas. E o Chico olhou e pensou: opa, salada eu gosto, porque ela soube que eu gosto de salada. Então ele temperou a salada, comeu, começou a se soltar um pouco mais. Ele viu que não era um bicho de 7 cabeças o jantar. Começou a conversar com os convidados do lado e tal, comeu a salada. Quando ele terminou, a anfitriã perguntou: você aceita mais um pouquinho? Disse: é claro. Isso é tão gostoso, aceito sim.
E veio, então, o garçom, serviu o Chico. E ele achou muito estranho. Será que ninguém gostou da salada? Estava tão apetitosa. Porque ninguém repetiu, só o Chico. E ele comeu o segundo prato de salada. Ia muito bem. Já estava até satisfeito, porque 2 pratos de salada satisfaz a muita gente. Ainda mais o Chico, que era muito franzino, pequeno. Comeu o segundo prato de salada, todos aguardando. Quando ele terminou, a anfitriã fez sinal, os garçons entraram e tiraram os pratos sujos. Quando ele olhou, tinha um prato por debaixo. Ele assustou. Prato limpo por debaixo. Ele perguntou, uau! Ela disse, Chico, a salada é a entrada do jantar. Agora são os pratos quentes. E ele não teve tempo de dizer que não queria, porque no prato já estavam as massas, as carnes servidas para o jantar. Meus amigos, o Chico respirou profundamente, começou a comer, com certa dificuldade, atingiu 2 pratos de salada, e foi comendo, respirando fundo, comeu. Quando ele deu a última garfada, graças a Deus, a anfitriã perguntou, você aceita mais um pouquinho? E o Chico, não, muito obrigado, e sou satisfeito. Mas que desfeita é essa, Chico? O jantar é para você, não gostou, né? Pode falar que não gostou. E todos os convidados escutando. O Chico, muito sem graça. Ele disse, só mais um pouquinho, então. E aí serviram novamente o prato do Chico. Quando ele viu o prato servido, ele respirou fundo, começou a suar frio. Desabotoou a calça, já estava bem apertada, e foi comendo. Minha gente, que dificuldade para poder comer o segundo prato dos pratos quentes. Terminou. Venceu, graças a Deus. Quando ele terminou, a anfitriã fez sinal, tiraram-se os pratos. Quando o Chico olhou, ai, um pratinho pequenininho de baixo, ele disse, Deus do céu, mas o que tem ainda nesse jantar? Ela disse, Chico, um jantar que se preze, tem sobremesa. E é claro que o Chico teve que provar de todas as tortas e doces que foram servidos. A sorte dele é que a etiqueta social diz que sobremesa não repete. Não sei quem inventou essa etiqueta social. Acho melhor que jantar não pode repetir. Mas não pode repetir. Então não tinha que repetir, mas tinha que comer de tudo que vinha. E ele já não estava aguentando mais. Quando terminou a sobremesa, tirou o prato, ele não tinha nada. Graças a Deus acabou. Então a anfitriã disse para o Chico, agora nós vamos passar a sala de estar, onde vamos servir o chá e o café. Quem queria chá e café depois de tanto comer? Ele, então, aproveitou. Aí ele usou o conhecimento. Ele disse, vou sair francesa. Vou aproveitar esse momento, preciso descansar, amanhã vou viajar. Ele já estava aguentando mais, de tanto comer. Quando ele levantou, todos estavam se dirigindo à sala de estar, a anfitriã avisou. O nosso Chico não vai tomar conosco o chá e o café. Já está de partida. E os mais afoitos vieram despedir. Aqueles abraços apertosos que sempre gostamos de dar no nosso movimento espírita, ele lotado de comida, teve que sair praticamente carregado da casa. Ele disse para a anfitriã, pode ficar com os convidados, sem a saída da casa. Quando ele estava no hall de entrada, esperando o mordomo buscar o seu casaco e a boina, ele escutou a anfitriã falar com os convidados. Esse Chico é bonzinho, mas como come, hein? E o Chico começou a chorar. Foi uma alma tão sensível. Ele tinha comido tanto porque ela mesmo que insistiu. Quando ele sai da mansão com os amigos, do lado de fora, um convidado muito especial estava esperando. Emmanuel. Porque os benfeitores só aparecem para a gente na hora errada, ou na hora certa para trazer a mensagem. Então, Emmanuel olhou nos olhos do Chico e lhe disse, seja o teu falar, sim, sim, não, não. E será que o Chico aprenderia?
a falar sim e a falar não, nas horas devidas? Porque o homem que viveu 92 anos de idade, com certeza, teve muitos jantares. Conviveu com muitas outras pessoas, dos mais diferentes níveis sociais, desde governantes, como Juscelino Kubitschek, que frequentava a sua casa, estrelas da televisão e da música, como as pessoas mais simples de Pedro Leopoldo e Uberaba. O fato é que nas suas andanças e na sua vida, ele teria que aprender a dizer sim, a dizer não. E na sua cidade, em Pedro Leopoldo, sempre convidado pelos amigos a estar em suas casas. Quem não queria ter o Chico na sua residência? E havia uma frequentadora do Centro Espírita, Dona Josefa, que o sonho dela era que o Chico fosse jantar na sua casa. E o Chico não ia por causa de compromisso, não é porque ele estava menosprezando. Era correria, as atividades, terminava a madrugada dentro, as reuniões de psicografia, e ela sempre insistindo. E o Chico, então, conseguiu na sua agenda um dia para poder ir. E disse para ela: eu vou, Dona Josefa, prepare tudo que eu vou. Dona Josefa, então, preparou lá. Uma casa muito simples. Ela preparou tudo com carinho, sabia que o Chico gostava de sopa, fez uma sopa suculenta para ele. Recebeu a porta de casa. Quando ela abriu a porta, ela chorou. Disse: Chico, hoje a alegria ainda dentro do meu lar. Recordando-se de Zaqueu, quando disse isso a Jesus. E o Chico ficou emocionado também. Ele entrou, mineiro, gosta de receber na cozinha. Lá foi o Chico para a cozinha. Estavam duas convidadas, também na casa espírita, sentadas, já esperando o Chico. Quando ele olhou para a mesa, era o prato esmaltado, que ele tanto conhecia, a colher recurvada. Ali sentou, e ele adorava os causos, as histórias. E veio Dona Josefa, com aquela sopeira fumegando, colocou sobre a mesa, serviu o Chico, serviu os convidados. E eles começaram a comer. Chico soprava, a sopa estava muito quente, soprava, comia as colheradas e tal. Quando ele olha no prato, uma coisinha estranha dentro do prato, que era aquilo, um tempero talvez, mexe de cá, mexe de lá. Quando ele olha, era uma baratinha, aquelas baratinhas pequenininhas que a gente tem em casa. Quando ele vê a barata dentro da sopa, logo vem à sua mente a mensagem de Emmanuel. Seja o teu falar, se ensina não. Então ele não ia menosprezar a sopa, mas ia pedir a Dona Josefina outro prato, Dona Josefa outro prato. Então ele pegou o prato, estendeu para ela, e quando ele ia dizer qualquer coisa, aparece a mão atrás dela. Há momentos que palavras não precisam ser expressadas. Ele olhou nos olhos do Chico, e o Chico entendeu a mensagem. Imaginemos se o Chico devolvesse o prato para a Dona Josefa. É claro que ela ia saber por que ele quer trocar o prato. E se ela soubesse que tinha uma baratinha dentro da sopa do Chico. O dia mais feliz da vida dela seria o dia que foi marcado de sofrimento por uma vida inteira. Jamais ela ia esquecer desse fato. E o Chico, diante daquela situação, ele pensou: bom, o que eu tenho que fazer então agora aqui é colocando essa baratinha de lado e tomando as colheradas. Conversa vai, conversa vem, conta caso, conta caso. Quando o Chico olha no prato, cadê a barata? Até hoje não se sabe o que aconteceu com a barata. Se os espíritos desmaterializaram ou se ele engoliu sem ver. O fato é que ele aprendeu. Aprendeu a lidar com as diversas experiências da vida. As nossas relações espirituais, há um grande mito de que o médium é protegido, que o médium tem privilégios, que tem contato com os benfeitores espirituais. Leve engano. Porque os mentores espirituais, aqueles que realmente têm consciência do trabalho que vieram realizar junto dos médiuns,
auxiliam os médiuns na jornada, trazendo as correções necessárias, os apontamentos, porque o mentor espiritual não é esse capataz que fica à disposição para a hora que o médium quiser. É aquele que está junto, buscando auxiliar da melhor forma possível. O Chico passou por tantas experiências. Todos nós já escutamos falar das dores, das dificuldades que ele enfrentou, perseguições atrozes, traições. E a espiritualidade sempre deixando que as circunstâncias ocorressem também para o seu aprendizado. Um dia de intenso sofrimento, o Chico já não estava aguentando mais. Emmanuel lhe apareceu e lhe perguntou: o que tendes? A coisa pior que o mentor perguntar isso para o tutelado. Que tem? Não sabe o que tem? Não, que mentor é esse? Que não sabe o que está passando o médium? Mas eles perguntam para mostrar que há algo por detrás da nossa autocompaixão, da nossa autopiedade. Eu sou o maior sofrido de todos. E o Chico disse: meu irmão, estou sofrendo por demais. O Senhor tem escrito a tantas pessoas, quantos livros já psicografaram? Eu estou aqui me acabando, o Senhor escreve uma mensagem para mim, não dá um direcionamento. Então Emmanuel disse para o Chico: Chico, tinha um mestre que possuía um discípulo. Um dia o mestre deu ao seu discípulo capa de chuva. Outro dia o mestre deu ao seu discípulo guarda-chuva. Depois, outro dia, deu bota de chuva. O que o mestre está dizendo ao seu discípulo? Uai, que vai chover. Pois então, eu já lhe dei a bota, já lhe dei a capa, já lhe dei o guarda-chuva. São todas as mensagens que eu e outros benfeitores escreveram por seu internet. Agora lá fora está chovendo. Então use tudo que nós demos para os recursos salutares para a sua vida. E o Chico compreendeu a mensagem. Não reclamava de nada. Sempre buscava tirar proveito das oportunidades que batiam à sua porta. Lidava com os benfeitores de maneira muito tranquila. Não tirava proveito das relações com eles. Chico sempre muito doente, sempre teve muitas experiências nos olhos, no próprio corpo físico, angina. E então as pessoas diziam assim: Chico, você convive com Bezerra, a nossa querida irmã Sheila, por que não pede a eles um remedinho? E o Chico dizia: para o corpo, os médicos. Para a alma, a mensagem do mais alto. Então, ele não misturava a relação que ele tinha com os benfeitores espirituais. Uma vez ele estava na porta da casa da irmã Imperiopoldo, sentado. Ela estava fazendo café, era noite. E ele começou a sentir uma pontada no peito, como se fosse ter um infarto. A dor foi aumentando. E ele ficou com medo de dizer à irmã, e ela ficava muito preocupada. Então, ele começou a mentalmente rogar auxílio. E ele dizia para a irmã: o senhor benfeitor, se eu morrer agora, o senhor me recebe aí, porque não sei como que vai ser. E ele chamou tanto por Emmanuel que Emmanuel apareceu. E perguntou para ele: que tendes? Ele disse: Emmanuel, mentalmente, se eu morrer agora, o senhor me recebe no mundo espiritual? Emmanuel olhou para ele: olha, Chico, eu não posso, tenho compromisso agora, até logo. Imagina, a dor triplicou. O benfeitor não vai receber, quem é que vai? A dor aumentou ainda mais, e o Chico, aquele fervor, rogando que alguém pudesse lhe ajudar. Quando uma luz começa a brilhar, e de dentro dela a figura de Sheila, a enfermeira da Segunda Guerra Mundial. E ele então disse: ô Sheilinha, todas as vezes que a gente quer pedir alguma coisa, põe um diminutivo, né, para tratar bem. Ô Sheilinha, se eu morrer agora, a senhora me recebe no mundo espiritual? E ela, no seu jeito alemão, disse: não posso, Chico. Tenho compromisso com o Emmanuel, até logo. E se foi.
Quando ela se foi, ele começou a perceber que tinha alguma coisa de errado. Emmanuel não vai receber, Sheila não vai. Que problema que era? Ele começa a perceber que o problema era dele. O envolvimento com a autocompaixão. Ele começa a modificar o seu pensamento. Começa a modificar a forma de encarar aquela dor. E então Bezerra lhe aparece. Quando Bezerra de Menezes aparece, ele já havia compreendido a mensagem. Ele abaixa a cabeça e diz: "Oh, Bezerra, será que o Senhor teria um remédio para um burro como eu?" E o Bezerra olhou para ele e disse: "Olha, Chico, eu não fui veterinário na terra, mas vou ver o que eu posso fazer." Porque os benfeitores também têm esses momentos de descontração. Às vezes a gente acha que o benfeitor é carrancudo, mal-humorado. Nós, espíritas, temos dificuldade com o sorriso. Que se chegar a sorrir na casa espírita, olha lá, está obsedado, já chegou o obsessor. Qual que é o problema de sorrir? Sorrir é tão bom, traz alegria. Charles Chaplin dizia que um dia sem rir é um dia desperdiçado. Como é bom? Não é a gargalhada, o esgar. Porque isso é conflito. Esconder a dor através da gargalhada. Mas essa alegria contagiante, num momento de alegria como esse que nós estamos vivendo, 11 anos dessa casa, alegria. Temos que esboçar a alegria. Porque isso nos contagia. E abre campo, inclusive, para que a espiritualidade possa trabalhar ainda mais. No ano de 1956, Chico mudou-se para Uberaba por questões de saúde e também por questões familiares. Algumas dificuldades envolvendo relacionamentos com seus familiares. A família de Chico teve muita dificuldade de compreender o trabalho que ele realizava, mesmo porque Pedro Leopoldo era muito visitada, a casa do Chico sempre cheia, e ele morando com os familiares trazia maiores dificuldades. Então ele decide ir para Uberaba, que havia conhecido um amigo de outrora, Valdo Vieira, que residia ali, e que seria um amigo fiel durante muitos anos, quando depois também se afastou do trabalho. Mas o Chico, em 1956, ele vai para Uberaba, e ali ele começa a realizar um trabalho, dentro do nosso movimento espírita, de grande relevância. Porque as cartas consoladoras, elas começaram a ter realmente a sua divulgação. Ele realizava em Pedro Leopoldo, mas foi em Uberaba que esse trabalho se disseminou. Onde parentes, mães, pais, filhos, cônjuges, com o coração marcado pela dor e pelo sofrimento da morte física, vinham ao encontro do Chico com o desejo de receber mensagens. E foram milhares e milhares de mensagens psicografadas por Chico. A doutora Marlene Nobre foi presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e do exterior durante muitos anos, já desencarnada. Ela fez um estudo sobre as psicografias do Chico nas cartas consoladoras. E ela constatou, por unanimidade, que todas as pessoas que receberam as cartas de Chico reconheceram ali os seus parentes. É claro que um e o outro não reconhecia, mas alguém da família reconheceu. Seja por causa da letra, seja por causa de informações que jamais o Chico poderia ter contado. Datas, situações. Quantos corações foram acolhidos pelo Chico? E ele sempre dizia, quando as pessoas vinham afoitas para poder receber as suas mensagens, ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Certa ocasião em Uberaba, o auditório estava super lotado, casa sempre muito cheia, e entrou uma senhora em desespero. Ela gritava no meio do salão, as pessoas ficaram assustadas, porque aquele silêncio. E a mulher chegava desequilibrada, envolvida pela dor. E ela dizia, estendendo as suas mãos, veja, Chico, que vai ser de mim. Os meus 3 filhos
morreram carbonizados. Nosso carro explodiu e nós não pudemos salvá-los. Ela tinha as mãos em garras, queimadas pelo fogo. Ela tentava salvar e não conseguiu salvar os filhos pequenos. E ela, ali na sua dor, auditório, sem saber o que iria acontecer, o Chico levantou da cadeira onde ele estava sentado. Veio em direção a ela, a abraçou e chorou junto com ela. Que dizer para uma mãe que sepulta de uma vez só 3 filhos? Não tinha o que dizer, senão viver com ela sua dor. Então o Chico, ele tinha esses momentos sublimes, em que não eram necessárias as palavras, mas as atitudes. E mais tarde, foi considerado o maior brasileiro do século XX, não por causa da sua mediunidade, mas sim por causa do seu caráter, as suas atitudes, a sua vida pautada no bem. Padre Fábio de Mello, numa entrevista dada a Marília Gabriela, ela perguntou para ele: o que você diz de Chico Xavier? E ele diz: eu não acredito em mediunidade. Não acredito em reencarnação. Mas para Chico Xavier, eu tiro meu chapéu. Porque esse homem é o verdadeiro homem de bem. Então as pessoas podem não aceitar a doutrina que ele difundiu e foi um divisor de águas para o nosso movimento espírita, a mediunidade do Chico. Mas a sua vida, não há quem possa dizer qualquer coisa a respeito dela. Porque tudo mais que há a respeito que vai contra o Chico e além da sua própria vontade. Então, em volta do Chico tinham pessoas que controlavam, pessoas que estavam ali ao lado do Chico, mas ele, enquanto pessoa, tratava a todos de forma digna e de forma honesta. E o trabalho do Chico, pautado sempre na caridade. Fosse em Pedro Leopoldo, fosse em Uberaba, sempre estava o Chico, doando-se, ofertando-se, cada vez mais. Uma noite de Natal, estava o Chico ainda em Pedro Leopoldo, quando na sala a família bemorava Jesus, porque o Natal foi significado de ceia, de comidas e bebedeiras presentes. Ele estava no quarto, escutando no radinho chiado as músicas de Natal. Quando ele recorda-se da Lapinha, um local próximo a Pedro Leopoldo, de intenso sofrimento, onde muitas vezes ele ia visitar. E ele pensa: quem são dessas pessoas, nessa noite de Natal? Como está sendo o Natal de cada uma delas? E ele visitava em especial uma família constituída de 2 pessoas, Conceição e Lília. Era a avó e a neta. A neta era recurvada, corpo todo recurvado. Ficava no chão, em estacas em volta de sua cama. E a avó, com mais de 80 anos, cuidava da neta com deselado amor, que não falava, não via, não escutava. E o Chico, quando visitava Conceição e Lília, a menina ali deitada, já uma moça na época, embora não visse, não escutasse, mas quando o Chico chegava, ela demonstrava, estava sentindo a sua presença, debatendo-se no chão. E nesse Natal, o Chico pega um táxi, sem a família dele, pega uma sacola de pão de sal, uma garrafa de café, e ele vai para Lapinha. E quando chega na região, o táxi para, é um morro com várias casas de madeira. Quando o Chico para o táxi vai. Ele olha em direção à casa de Dona Conceição e Lília, e sobre a casa uma estrela brilhava. Ele lembrou de Jesus,
que nasceu numa estribaria, no meio dos animais domésticos, a simplicidade. Ele bateu na porta da casa, quando Eurípides Barçanufo, a porta, disse para ele: vamos comemorar Jesus na simplicidade. Quando Conceição abriu a porta e viu o Chico, ela disse: ó, vós veio, Chico. Eu estava clamando por vós, esperando que vós chegasse, já está com fome, Chico. E o Chico sorriu e disse: pois agora temos o que comer. E pegou um pão de sal, molhava no café, colocava na boca de Lília, leu uma página do Evangelho, e esse foi um dos maiores natais que o Chico viveu aqui na Terra. Então, era um homem que sempre no anonimato buscava fazer o seu trabalho. Porque as maiores histórias do Chico só vieram a ser conhecidas depois da sua morte. Quando pessoas narraram essas experiências tão marcantes que estiveram ao lado dele. Esse homem extraordinário que dizia: o Chico era tão humilde na verdadeira expressão da palavra, que ele falava: eu quero morrer no dia que o Brasil estiver feliz. Que ele não queria que as pessoas se envolvessem tanto com a sua morte. E no dia 30 de junho de 2002, disputa do pentacampeonato, eis então que o Chico estava no quarto, 19h30, ele chama Eurípides, aqueles poucardos dos foguetes, obrigado. E então, o Chico perguntou: o Brasil ganhou, meu filho? Ganhou, pai. Ele juntou as duas mãos e disse: Pai nosso, que estais nos céus. E não morreu, se libertou. Como uma borboleta que sai do seu casulo, o Chico voou voos mais altos. E embora a alegria do Brasil, com o pentacampeonato, também a dor de despedida desse homem extraordinário chamado Chico Xavier. A benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Edivaldo Franco, dizem que Jesus veio receber o apóstolo da mediunidade, do amor, que retornava à parte espiritual, com a tarefa do dever cumprido. Mas para nós finalizarmos o nosso encontro em torno da vida de Chico Amor Xavier, nós queríamos contar uma última pequena história. Que para nós, cada um de nós temos uma história do Chico que mais nos toca, mas para nós é uma das histórias que mais nos emociona, que nos envolve e que mostra o verdadeiro Chico. Esse homem que realmente se doou em favor da humanidade. É uma história contada por um dos biógrafos do Chico, que era amigo íntimo dele, frequentava a casa espírita em Uberaba durante longos anos, Adelino da Silveira, que já escreveu vários livros, entre eles um livro chamado Chico de Francisco, onde ele conta várias historietas, algumas engraçadas, outras emocionantes, a respeito do reino. E Adelino conta que naquele dia especial, como em todos os outros, a casa espírita estava superlotada. As pessoas se amontoavam nos bancos, dentro daquele pequeno casebre, que é o Centro Espírita Casa da Prece. Do lado de fora, nas janelas, um povo debruçado, gente em cima dos muros, em cima das árvores, para ver o Chico lá dentro, psicografando. E antes do início dos trabalhos, ele observando aquela multidão ali presente, alguns que iam ali apenas para ver o Chico, outros queriam tocá-lo,
Outros queriam se beneficiar da presença dele, ter uma mensagem, ter uma cura. Alguns ali para poder testar o Chico, para ver se realmente era mediunidade ou não. E é de todos os tipos de pessoas que vinham ao encontro do Chico. E o Adelino ali, envolvido nos seus pensamentos, ele pensava, que magnetismo é esse do Chico, que traz essas multidões para vir ao seu encontro. E o Chico, que era tão peculiar, que parecia entrar na mente daquele que estava do seu lado, o Chico segurou na mão do Adelino, disse, meu filho, eu estou aqui pensando, eu estou tão velho, não tenho mais nada para oferecer, por que esse povo vem aqui? E o Adelino emocionado, porque estava pensando sobre isso, e o Chico pergunta para ele, então o Adelino olha para ele e diz, Chico, é porque nós temos saudade de Jesus. E para Adelino, o Chico é a representação mais próxima que temos da vivência do Evangelho de Jesus. Porque Jesus, quando passava, as multidões se aglomeravam. Zaqueu subiu em cima da árvore. A mulher emborroíça embrenhou-se na multidão para poder tocar na orla do tecido da túnica de Jesus. Ela sabia que poderia ser curada. Então, quando Adelino diz isso para o Chico, ele fica emocionado, balança a cabeça, do jeito peculiar que sempre fazia. Iniciou-se as atividades da psicografia. Nas sessões de psicografia, o Chico parava à madrugada, por volta de 2, 3 horas da manhã começava a ler, as pessoas recebiam as mensagens, e depois o povo ainda queria conviver. O povo queria abraçar, queria beijar a mão do Chico, e ele atendia a todos. Enquanto havia alguém que estava ali na casa, ele também estava. Então fazia aquela fila imensa que vinha beijar a mão do Chico. E o Adelino observava que eram tantos, porque não eram 10, 20 pessoas, eram centenas de pessoas que passavam e beijavam a mão dele, ele beijava a mão da pessoa também. Ele não deixava a pessoa ir sem o beijo na mão, que às vezes trincava os lábios do Chico. Saía sangue no lábio dele, tanto que ele ficava beijando a mão das pessoas. E já com a idade avançada, um pouco doente, o Adelino não aguentou. Perguntou, Chico, mas você está tão doente, debilitado. Você não sabe que é nas mãos que estão as bactérias, os vírus que aumentam ainda mais as enfermidades? Sei, meu filho. Então por que beija a mão de todo mundo? E o Chico olha para ele e diz, meu filho, eu beijo as mãos porque não posso beijar dos pés. E continuava beijando a todos. Mas Adelino diz que dentre todas essas pessoas que vinham visitar o Chico, estavam aquelas pessoas que retornavam, pessoas que nunca mais voltavam. Havia uma figura peculiar que morava em Uberaba, que sempre era o último da fila. Esse chegava e chamava a atenção de todas as pessoas que estavam à sua volta, que era Jorge. Jorge era um homem que, segundo Adelino, deveria ter tomado pouco banho na vida, porque era mal cheiroso, o corpo marcado por aquela sujeira que denota de muito tempo sem tomar banho, roupa rasgada, boca sem dentes, e os poucos que tinha todos cariados, cabelo desgrenhado, exalava um odor bem desagradável de Jorge, um mau hálito que podia se sentir ao longe. E ele, na fila, esperava sempre a sua vez, sempre o desejo de poder falar com o Chico. Diz Adelino que nessas experiências na casa do Chico, era as únicas vezes que ele via o povo espírita fazendo tanta caridade.
O Jorge chegava para pedir alguma coisa, a pessoa dava o dinheiro para ver o Jorge, por causa do mau cheiro dele. Então, dava para ele poder sair. E ele ia, comprava suco, comprava fruta, pão, colocava na sua capanga, ia juntando aquelas coisas, esperando a hora de falar com o Chico. Quando chegava a vez do Jorge, todo mundo ficava em silêncio, porque era uma conversa de 15, 20, 30 minutos, que incomodava muita gente, inclusive o Adelino. Ele pensava, tem pessoa que vem de Manaus, gente que vem do exterior, que mal toca no Chico. O Jorge mora aqui, todo dia vem o Chico, gasta 15, 20 minutos com ele. Só mais tarde ele ia entender que Chico era o único que acolhia o Chico, o Jorge, como ele precisava. Como ele merecia ser tratado. E o Jorge chegava perto do Chico e beijava o Chico. O Chico beijava o Jorge. O Jorge beijava o Chico. O Chico era um beijo que não acabava nunca. O Jorge falava, parecia que ia entrar dentro do nariz do Chico. O Chico nunca fez nenhuma menção que estava sentindo algum cheiro desagradável. Permanecia tranquilo. Às vezes, Jorge também, com os lábios rachados, quando beijava o Chico, deixava sangue no rosto do Chico. E ele jamais limpou. Sempre atento ao Jorge. E perguntava para Jorge, e aí, como foi a viagem? Era tão longe que o Jorge morava, que era uma viagem que ele fazia. E o Jorge olhava para o Chico, falava de soquinho cantado. Aço, Chico, foi uma beleza. E o que você mais gosta quando você vem para cá? Aço, Chico, é o céu. Eu olho para o céu e parece que nosso Senhor Jesus Cristo está olhando atrás de uma nuvem para mim. E o povo sorria. O povo deliciava com a conversa de Jorge e de Chico Xavier. E depois, quando todo mundo achava, já estava terminando o diálogo, o Chico dizia, agora, minha gente, se preparem, porque o Jorge vai recitar os seus poemas. E o Jorge se ajeitava na frente do salão, lotado, era o seu momento, e ele recitava os poemas. Recitava um, recitava dois, recitava 3, 5, 6, 7. O povo já não aguentava mais. O Chico sorrindo. O Chico prestava atenção, sorria e pedia mais. Aí, quando estava já o povo cansado, com sono, era madrugada. O povo achava que o Jorge tinha acabado. O Chico falava assim, agora, para despedida, aquele poema que eu muito gosto. E o Jorge falou, qual, seu Chico? Aquele que você rouba a menina. E ele disse, já lembrei. Aí o Jorge arrumava o seu corpo, pegava o paletó surrado, só tinha um botão, botoado, deixava todo mundo em suspense, no silêncio, respirava fundo e dizia, menina, penteia o cabelo, joga as tranças da carcunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. E o povo ria, o Chico também. Era o poema que o Chico mais gostava do Jorge. E então, depois do último poema, lá vai de novo os beijos e abraços intermináveis entre os dois. O Chico, com a sua mão fechada, entregava na mão do Jorge um dinheirinho, que Adelino olhava para poder ver quanto era, mas nunca viu. O Chico nunca deixou que visse quanto era, o que era. Era a doação do Chico para ele. E ele saía reconfortado. Adelino Silveira, na palestra que conta essa história, ele diz que havia perdido as contas de quantas vezes ele desejou dar ao Jorge um chinelo, porque o Jorge andava descalço. Que ele queria levar uma camisa para o Jorge, ou uma calça para ele trocar de roupa. Mas que ele não sabia o número. Quando estava perto do Jorge, não perguntava. Quando estava em casa, se lembrava, mas também não levava. E nos anos de convívio,
jamais deu alguma coisa para o Jorge, perdendo a oportunidade do convívio fraternal. E então ele disse que, frequentando muito a casa do Chico, acostumado a ver o Jorge ali, toda noite, todo final de reunião com o Chico, um dia ele foi e observou que o Jorge não compareceu à reunião. No outro dia que ele estava na reunião, o Jorge também não foi. E ele ficou achando estranho o Jorge ter desaparecido. Então, lá pelo 5º dia de convivência com o Chico todas as noites, o Adelino perguntou para o Chico: uai, Chico, e o Jorge que não aparece mais? Então o Chico pegou nas mãos do Adelino e disse: meu filho, não sou. Numa noite muito fria, aqui em Uberaba, quando todos dormiam, eis que o homem sem dentes, um homem marcado pelo odor, um homem esquecido do mundo, mas não esquecido de Deus, retornou à pátria espiritual. E a figura de nosso Senhor Jesus Cristo veio buscá-lo. Porque foi ele, o nosso mestre, que disse: vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E naquele dia, o Adelino conta que as lágrimas desciam da sua face, por não ter reconhecido aquele espírito venerando, que era o Jorge, travestido daquele homem tão esquecido de todos. E a partir desse dia, por onde Adelino é convidada a fazer as suas palestras, ele sempre que pode, parece escutar a voz de Jorge: conta para eles a minha história. E ele conta, a fim de envolver os corações, a fim de podermos valorizar as pessoas, não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. E nessa manhã tão festiva, a comemoração dos 11 anos dessa instituição, parece também que escutamos a voz do Jorge a nos dizer: conta para eles a minha história. E simbolicamente, como se ele estivesse aqui, distribuindo a sua energia a nos fortalecer o coração, para que nós prossigamos a nossa jornada. Porque a tarefa não é fácil. Manter uma instituição como essa durante 11 anos em uma cidade do interior é uma tarefa que requer determinação, vontade, empreendimento, dedicação. Então, o que nós desejamos aos companheiros dessa instituição é um feliz aniversário. Que Jesus possa abençoar, possa fortalecer o coração de todos aqueles que estão frente ao trabalho, aqueles que já passaram, aqueles que estão, os que ainda vão chegar, e que unidos possamos cada vez mais fazer com que o trabalho alcance os seus objetivos. Nós agradecemos a presença, o carinho de todos vocês, agradecemos aos nossos internautas pela presença, e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Antes de nós voltarmos a palavra à Cida, para a finalização do nosso trabalho, carinhosamente, a direção da casa nos permitiu que nós pudéssemos falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Nós moramos em Belo Horizonte, frequentamos um grupo da Fraternidade Espírita Irmã Cheia, no bairro Floresta, mas também somos atuantes numa ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma instituição que realiza trabalhos tanto aqui no Brasil quanto na África. Há 12 anos, nós realizamos este trabalho
de levar a dignidade, levar a oportunidade, principalmente às crianças vulneráveis. É um trabalho que tem tido muitos frutos. Hoje nós temos diversos jovens que já estão na faculdade, com o auxílio de corações amigos que entenderam a proposta, que se uniram a nós, a fim de que a fraternidade pudesse alcançar os seus objetivos. Hoje nós atendemos a 5 países da África, aqui no Brasil, conforme dissemos, várias frentes de trabalho. Nós somos coordenadores das caravanas da educação, que fazem um trabalho de valores com as crianças, especialmente em Moçambique, porque fala-se a língua portuguesa. Nós temos atividades também no Malawi, no Madagascar, no Congo, no Senegal, onde a proposta do acolhimento e de poder oferecer oportunidades. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais acerca da instituição, podem entrar no Google, pelo site, basta procurar Fraternidade Sem Fronteiras, vão encontrar todos os direcionamentos, as maneiras de ajudar, a fim de que nós consigamos realmente, cada vez mais, auxiliar para sermos também auxiliados. Em particular, nós temos vários livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas a ONG. Nós trouxemos esses livros, eles estão expostos aqui do lado. Ao final do nosso encontro, aqueles que quiserem olhar e os charts estaremos à disposição. Alguns desses trabalhos a gente queria falar para vocês. Nós temos 31 livros publicados, entre livros para crianças e também adultos. Para os adultos, nós temos este aqui, por exemplo, que é Mitos Gregos e Verdades Divinas, que é um livro de pesquisa, de estudo, em torno dos mitos da Grécia. Aquelas histórias antigas que nós já escutamos, sobre Teseu, sobre Narciso, Medusa, onde nós fazemos uma análise, buscando nas obras do Chico, de Joana, de Divaldo, e de outros recursos de análise, para nós entendermos que a mensagem divina sempre está presente em todos os lugares. Nosso último lançamento é o livro Era Uma Vez para Adultos. São 30 histórias, 30 contos infantis, que nós, como crianças, já escutamos, ou contamos para os nossos filhos, como Bela Adormecida, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio. Só que esse livro é voltado para os adultos, porque é uma análise psicológica dessas histórias. Uma análise espiritual, doutrinária, onde a espiritualidade retira dessas histórias a mensagem divina, para que quando nós possamos contar para os nossos filhos, também possamos tirar esses ensinamentos, mostrar a eles a realidade que em todas as épocas foi estampada aos corações. Hoje não tinha como não falar desse livro, O Cantinho do Chico. Esse livro é muito peculiar, é um livro escrito a 4 mãos. Eu e Edjane Coslar do Nascimento, ela mora na Alemanha, mora em Colônia, embora seja brasileira, Salvador. E eu e ela escrevemos esse livro, chama-se Cantinho do Chico, porque em Colônia há uma casa espírita, que ele aumentou com esse nome, e são histórias para crianças, envolvendo diversas temáticas, diversos sentimentos, ensinamentos do Evangelho. Esse livro, ele é bilíngue, ele é português, alemão, que também foi lançado lá na Alemanha. E temos, por fim, algumas palestras nossas em pendrive, em áudio. Pode ser escutados no nosso carro, a fazer doméstico em casa. Tem vários temas, cada cor é um tema diferente. Esse esverdeado é pelos caminhos de Jesus. São 14 palestras, onde nós caminhamos pelos caminhos de Jesus, nas diversas cidades que ele passou, Belém, Nazaré, Cafarnaum, entendendo o que ele trouxe em cada cidade. Então, estes e outros trabalhos estão à disposição de todos. Nós agradecemos o carinho e a atenção de vocês e até breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.
Então, vamos aproveitar esses momentos. Pois é. Enquanto você faz a prece, nós vamos aplicar um caso coletivo. Hoje nós temos as nossas fascistas faltando. Para vocês que estão em casa, nos assistindo, nós vamos fazer a nossa prece final. E esse momento também será de envolvimento, buscando a espiritualidade amiga, para nos pacificar, nos envolver em suas vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, e guia-nos mansamente a águas tranquilas. Refrigera-nos a alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao Senhor. Ainda que andássemos pelo vale das sombras e da morte, não temeríamos mal algum, porque tu, ó Senhor, estará conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepares um banquete para nós, na presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão por todos os dias de nossas vidas. E nós habitaremos a casa do Senhor por longos e longos anos. Envolvidos por este salmo, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, nós te buscamos, mestre amigo. Tu que és o médico das nossas almas, o amigo incondicional das nossas vidas, que possa nos envolver em bênçãos de saúde, de fortalecimento, a fim de que consigamos seguir adiante, vencendo as adversidades e dificuldades do caminho, buscando acender na intimidade da nossa alma a mensagem do seu Evangelho, que nos ilumina e nos fortifica. Desejosos estamos, Senhor, que possamos regressar aos nossos lares, levando essas vibrações que aqui podemos sentir. Possamos, cada vez mais, nos oferecer como trabalhadores à tua seara, embora sejam tão poucos. Abençoe esta casa que nos acolhe. Nestes 11 anos, tem buscado cumprir o seu papel de disseminação da mensagem do teu Evangelho. E leva, Senhor, ao coração do nosso amado Chico a nossa gratidão por tudo que fez e ainda realiza em favor de todos nós, estes irmãos menores que ainda estamos caminhando na jornada, fazendo tantas habilidades dentro do coração. Só temos a agradecer por tudo que recebemos e ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.